Olá, já parou para pensar que nem tudo que está na lei é necessariamente justo? O que às vezes o que a sociedade sente que é o certo, o correto, ainda não virou lei? Pois é exatamente essa tensão, sabe, entre o que está escrito lá no código e o que pulsa nas ruas, o que as pessoas pedem como justiça, que a gente vai tentar desvendar um pouco hoje. Para começar essa conversa, vamos voltar no tempo. Vamos para agosto de 2004, lá na Flórida. Imagina a cena. O furacão Charlie chega com uma força absurda, deixando um rastro de caos e, claro, muito desespero. O resultado foi trágico. 22 pessoas morreram e os prejuízos passaram de 11 bilhões de dólares. E no meio daquela destruição toda, começou uma corrida por itens básicos de sobrevivência. Água, gelo, geradores, essas coisas. E foi exatamente aí que uma polêmica enorme explodiu, a tal da prática de price gouging, que nada mais é do que cobrar preços absurdos, abusivos. Para ter uma ideia, um saco de gelo que antes custava $2, de repente estava sendo vendido por 10. Geradores pequenos, $2.000. Tinha uma árvore caída no telhado, um conserto que custaria uns milhares de dólares estava sendo orçado em mais de 20 mil. Um absurdo. A revolta foi geral, claro, e chegou rapidinho nas autoridades. O Charlie Crist, que era o procurador-geral do estado na época, resumiu a indignação de todo mundo com essa frase aí. Repara que ele não usou termos técnicos, ele não falou de leis de mercado, ele falou de ganância na alma. Ou seja, foi um julgamento moral na veia. Isso tudo nos joga direto na pergunta central. É legal aumentar os preços numa situação dessas, de desastre? E mesmo que a lei permita, em nome do livre mercado, isso é certo? É justo? Olha aí, essa é a fronteira exata onde a legalidade e a legitimidade se encontram, ou melhor, se confrontam. Então, para a gente conseguir responder essas perguntas, primeiro a gente precisa entender direitinho o que essas duas palavras significam: legalidade e legitimidade. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Ajuda a gente a organizar o pensamento. A legalidade. Bom, o foco dela é simples. Está de acordo com a lei que está escrita? Sim ou não? A fonte é o sistema jurídico. É algo formal, processual. Agora, a legitimidade. Aí a conversa muda. O foco dela é a aceitação. Moral, social, política. A fonte não é um código. São os valores, as crenças, o consentimento da sociedade. A natureza dela é moral. E aqui vem o pulo do gato. Uma lei pode ser perfeitamente legal, mas a população olhar para ela e sentir que ela não é legítima. E o contrário também. Uma demanda social pode ser super legítima, mas ainda não ter virado lei. O cenário ideal, o grande objetivo de uma sociedade que busca ser justa é justamente esse equilíbrio. É quando as leis refletem os valores da comunidade. Aí sim a gente tem harmonia social. Mas de onde será que vêm essas ideias sobre justiça, sobre esse equilíbrio? Essa discussão, na verdade, não é de hoje, não. Ela tem raízes bem profundas lá na filosofia e na sociologia. Se a gente for olhar lá para a Grécia Antiga, Sócrates já provocava todo mundo a questionar as leis, a não aceitar tudo de forma cega. E Aristóteles foi ainda mais longe. Ele dizia que uma lei só é justa de verdade se ela promove a virtude e o bem comum. Ou seja, ela precisa ter um propósito moral legítimo. Não basta só ser legal no papel. Trazendo essa discussão para os nossos dias, o filósofo Michael Sandel, que é o autor do exemplo do furacão que a gente viu, ele nos desafia com uma pergunta que parece simples: o que é fazer a coisa certa? Ele mostra que justiça não é só sobre liberdade de mercado, mas também sobre virtude e bem-estar coletivo. E olhando aqui para o Brasil, o sociólogo André Santos aponta uma coisa muito importante. Numa sociedade tão desigual como a nossa, a lei pode ser perfeitamente legal, mas completamente ilegítima por uma parte enorme da população que não se sente nem um pouco representada por ela. E tem juristas como o Antônio Carlos Volckmer, que mostram que hoje em dia a legitimidade de uma lei não vem mais só do Estado, de cima para baixo. Ela vem também da participação das pessoas, do respeito aos direitos humanos. Ele defende que o direito precisa estar sempre conversando com a sociedade para ser considerado justo de verdade. Ok? Agora vamos sair um pouco da teoria e analisar um caso bem prático e muito importante aqui no Brasil: o sistema de cotas raciais nas universidades. Do ponto de vista da legalidade, a questão é bem direta. Existe a Lei de Cotas, de 2012, que cria toda a regra. Ela obriga as instituições federais a reservarem um número de vagas. Ponto. Então a política é perfeitamente legal, está ali em conformidade com a lei. Certo. E a legitimidade, onde entra? Bom, quando o Supremo Tribunal Federal validou a lei, o argumento foi de que a verdadeira igualdade não é simplesmente tratar todo mundo da mesma forma. Isso seria só uma igualdade formal, no papel. É preciso ir além, criar mecanismos para corrigir as desigualdades que vêm de muito tempo, da nossa história.
É essa busca por uma igualdade real, material, que forma a base moral, a base que legitima a lei. E esse exemplo ilustra essa dinâmica de um jeito brilhante. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, o que dá a ela a legalidade. Mas a origem dela, a força que fez ela nascer, veio das ruas, das demandas dos movimentos sociais por reparação histórica. E é isso que dá a ela uma legitimidade profunda. O caso das cotas mostra pra gente que, no fim das contas, a justiça é uma busca que não para. Uma busca constante por equilíbrio entre a letra fria da lei e o calor das demandas da sociedade. Porque quando esses dois lados da balança se afastam demais, o resultado é o conflito social. A legalidade sem legitimidade cria uma lei que soa injusta, opressora. E a legitimidade sem a legalidade gera demandas que não são atendidas pelo sistema, o que causa frustração, instabilidade. A grande meta, então, o que a gente pode chamar de justiça plena, é justamente essa harmonia entre o direito e a ética. É quando a regra formal está alinhada com o bem-estar de todo mundo, se transformando em justiça de verdade na prática. E a reflexão que fica é essa. Quando a letra da lei e a voz moral que vem da rua entram em choque, como é que uma sociedade encontra o caminho para a verdadeira justiça? A resposta para essa pergunta, na verdade, está sempre sendo construída e depende da participação de todo mundo.